queridos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Amados, antes de nós meditarmos na poderosa palavra de Deus, eu quero agradecer ao Senhor, digno de toda honra e de toda glória, que mais uma vez me concede o privilégio de retornar à região nordeste do nosso país e pela primeira vez visitando o estado do Rio Grande do Norte. Eu já tive a felicidade de algumas vezes ser convidado e não conseguir atender, e calhou, com a graça de Deus, de receber esse convite tão honroso dessa mocidade tão abençoada, que é a Dejade, que está me dando esse privilégio de falar da palavra de Cristo. Eu quero, antes de mais nada, louvar a Deus pela vida do presidente do Campo das Assembleias de Deus aqui em Natal, e também presidente da convenção, se não me falha a memória, das Assembleias de Deus no Rio Grande do Norte, pastor Martim Alves. Louvar a Deus também pela vida dos dois pastores que o auxiliam na vice-presidência, o pastor Arinaldo e o pastor Jonas. Eu sei o quanto é corrido, o quanto é trabalhoso para esses pastores. Sei que provavelmente virão à noite não estarei, mas eu peço encarecidamente que os irmãos e os obreiros da Assembleia de Deus em Rio Grande do Norte entreguem a minha gratidão ao pastor Martim Alves. Quero louvar a Deus pela vida do presbítero Fred, que me fez o convite, na pessoa dele toda a organização, seus companheiros, pessoas que trabalharam de forma direta e indireta para que este trabalho que glorifique a Cristo fosse realizado. Obrigado, viu? Estou muito honrado. Eu não posso deixar também de agradecer ao irmão Rafael. Onde está o Rafael? Não sei se o Rafael está por aqui, estava com o neném dele, mas o irmão Rafael me buscou lá no aeroporto, e de uma educação impecável, assim, chega a constranger a educação do irmão Rafael. Então eu tenho que citar, parabenizar o pastor Martim Alves pela educação de todo o corpo de obreiros desta igreja. Quantos vieram ouvir a palavra de Deus, diga amém. Antes de eu pregar a palavra, eu vou fazer um combinado com vocês aqui. O presbítero Fred me deu um bom tempo, mas eu sei que vocês ficarão o dia inteiro, estão aqui desde a manhã, não é isso? 9 da manhã? 9 da manhã. Então eu vou fazer um combinado. Eu prometo tentar não passar de 30 minutos. Então eu vou explicar algumas coisas e vou construir uma linha de raciocínio e uma mensagem muito séria e muito urgente para os nossos dias. Se fosse no período da noite, eu não o faria, mas tendo esse privilégio de ter mais irmãos do que pessoas que são simpáticas ao Evangelho, eu posso ter o privilégio de pregar uma mensagem mais para a igreja. Então eu venho com uma mensagem muito séria e muito urgente, e espero que o seu coração esteja disponível à palavra de Deus. Faça como o pastor Martim Alves ensina. Se ele ensina que os santos, na leitura da Bíblia Sagrada, precisam colocar-se de pé, por favor, obedeçam o pastor, coloque-se em pé ou mantenham-se assentados. Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro de Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, o capítulo de número 3. Primeiro livro do profeta Samuel, o capítulo de número 3. Se vocês encontraram, digam amém. Samuel 3, versículo de número 1. E o menino Samuel ministrava ao Senhor diante de Eli, e a palavra do Senhor era preciosa, muito escassa naqueles dias. Não havia nenhuma visão aberta. E sucedeu naqueles dias que, quando Eli estava deitado em seu lugar,
e os seus olhos começavam a ficar turvos, que ele não conseguia mais enxergar. E antes da lâmpada de Deus se apagar no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, e Samuel estava deitado para dormir, que o Senhor chamou Samuel, e ele respondeu: aqui estou eu. Se você puder e quiser, você diz amém. Tome os vossos assentos. Santos do Senhor, a bem da verdade que nós tratamos com um certo desdém gerações anteriores à nossa, que costumam construir críticas duras ao comportamento de gerações futuras. Esse tipo de crítica não está só constituído ou arraigado no meio religioso, no meio cristão. Qualquer área constituída da sociedade parece-me um vício cultural. Pessoas parecem não reconhecer talentos ou capacidades de gerações que o sucedem. E aí, de certa forma, quando ouvimos as expressões, e eu cansadamente, ao longo desses 20 anos que tenho pregado a palavra de Deus, tenho escutado de grandes homens do Senhor dizendo: essa geração está perdida, é uma geração sem zelo, uma geração sem temor, uma geração que não mergulha mais na oração, e assim sucessivamente. Entretanto, por mais que tratemos com certo desdém, dentro de conceitos sociológico e filosófico, existe uma expressão no alemão chamada de Zeitgeist. Zeitgeist significa espírito do tempo ou espírito da época. Sociólogos e filósofos compreenderam que, com o passar e com o avançar da humanidade, geração após geração é marcada por um espírito que determina o tempo. A utilização do termo Zeitgeist, espírito do tempo ou espírito da época, não tem nada a ver com condições metafísicas. A ideia da utilização espírito está voltada para a ideia de crenças, valores, padrões morais, éticos, culturais, que permeiam a sociedade de tempo em tempo. Parece-me que o apóstolo Paulo, não utilizando o emprego Zeitgeist ou espírito do tempo, entretanto, no mesmo sentido, dá-nos um alerta na Epístola aos Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2, em que ele diz: mas não vos conformeis com este mundo, antes sedes transformados, conformeis. A ideia de Paulo é uma advertência para dizer: Rio Grande do Norte, cidade de Rio Grande do Norte, tomem cuidado, se o seu entendimento não for renovado, seu comportamento será moldado. Na visão do apóstolo Paulo, quando somos instruídos na mente de Cristo, pela sua palavra e seus ensinos, dificilmente o molde ou os padrões deste mundo, o que eu poderia dizer aqui como Zeitgeist, nos moldam, nos formam ou nos forjam. E de certo, de geração em geração, às vezes a geração está mais próxima e outras gerações mais distantes. Por isso, fiz questão de ler esta tarde primeiro livro de Samuel, capítulo 3, nesses poucos versículos que lemos, poupando os irmãos do parágrafo inteiro, porque eu acredito piamente que os padrões, o espírito que norteava a geração de Samuel, o Zeitgeist,
o espírito do tempo, a forma apontada por Paulo, parece-me muito similar, para não dizer igual, à sociedade atual. Ler Samuel 3, ou meditarmos na vida de Samuel, é permeada de ensinamentos de como a Assembleia de Deus do Rio Grande do Norte, em específico a mocidade que cá está, deve se comportar e agir para vencer o espírito desse tempo. Pastor Carlos, que de forma você consegue equiparar o espírito do tempo de Samuel, sendo similar ao espírito deste tempo? Uma ótima pergunta. Eu não sei se os irmãos se recordam, mas ao começarmos a ler o livro de Samuel, o seu primeiro livro, os irmãos perceberão que Samuel está inserido no período de Juízes. Este longo período, de mais de uma centena de anos, é marcado no enredo do seu livro, repetidas vezes a expressão: e naqueles dias não havia quem reinasse em Israel. Eu quero que os irmãos notem também que ao meditarmos no livro de Juízes, o período ao qual Samuel está inserido, todas as vezes que a palavra de Deus diz, e naqueles dias não havia quem reinasse em Israel, o texto sagrado também diz: por isso cada um fazia aquilo que parecia bem aos seus olhos. O que o texto nos mostra é que não havia uma autoridade física que levasse a nação de Israel de modo coercitivo a respeitar a lei de Deus. Naturalmente, quando cada um passava a fazer aquilo que parecia bem aos seus olhos, equipara-se já em primeiro princípio o período que nós vivemos, de uma herança e de um padrão nietzschiano, de uma cultura pós-moderna que caducou o conceito da verdade, trouxe à baila mais uma vez o hedonismo. Lembrando aos santos que a palavra hedonismo vem da palavra grega hedonê, que significa prazer. Logo, a primeira característica que marca o nosso período, similarmente ao período de Samuel, é que existe um desejo desenfreado de viver de prazer, cada um fazendo o que parece bem aos seus olhos, sob a égide do termo meu corpo, minhas regras. Também no tempo de Samuel, aponta-se mais 4 características. A outra característica, além de cada um viver buscando os seus prazeres e as suas delícias e paixões carnais, o texto sagrado diz que os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, viviam de forma promíscua na porta do templo. Vou repetir isto: os filhos do sacerdote não são os de fora, os de dentro viviam de forma promíscua na porta do templo. Hipersexualização dentro do templo, viviam de forma promíscua, não guardando a virgindade, a pureza ao casamento, namorando em libertinagem. E algo tem me incomodado muito. Eu não sei os santos, mas todas as vezes que abro o TikTok ou o Instagram, vejo uma enxurrada de moças da Assembleia de Deus postando foto de costas. Você quer mostrar o que para quem, minha filha? Tamanho do seu cabelo, duvido que seja. Não só as moças que de forma escandalosa têm batido foto de costas e postado foto de biquíni com versículos bíblicos, mas garotos que têm vivido com uma calça tão apertada que eu não sei se é crente ou se é o Gustavo Lima de Jesus. Hipersexualização, eu vou falar tudo hoje, eu vou entregar tudo aqui hoje. Hipersexualização no templo. Outro texto, diz o texto sagrado, que esses mesmos moços
filhos dos sacerdotes, além de viverem de modo promíscuo no templo, incentivavam outras pessoas a meterem o garfo na gordura do Senhor. Eu não sei se você sabe, mas a gordura era a única parte, ou uma das partes, melhor dizendo, que o sacerdote não tinha direito e nem acesso. Terceira característica: uma geração que não quer entregar tudo aquilo que pertence a Deus. É exagero, religiosidade. Por que tanta santidade desse jeito? Doutrina de homem. Outra característica, diz o texto sagrado, que a palavra do Senhor era escassa e não havia visão manifesta. Amados, eu tenho percorrido o nosso país e fora do nosso país já há 20 anos, e olha, eu não quero generalizar, mas me dá tristeza. Em alguns congressos canta-se 50 horas, não aguenta-se 15 minutos de palavra, cansa-se o ouvido, acha introdução alongada, mas Instagram e TikTok não te cansam, não é verdade? Ouvidos cansados e preguiçosos para ouvir a palavra do Senhor. E última característica, o sacerdócio, a liderança, fazia vistas grossas. Eli sabia do que os filhos faziam, mas não repreendia os filhos. Medo de confrontar. Mensagens de santificação, de oração, vida com Deus, arrebatamento, tornando-se escasso e trocando-se por mensagens que já Paulo havia alertado, daria comichão nos ouvidos. De fato, a geração de Samuel, olhando essas 5 características que apontei aos santos, parece de fato uma geração perdida, sem jeito, sem esperança, sem conserto. Mas Deus, nosso Senhor, aquele que governa e que não perde nada das suas mãos, enquanto vê uma geração promíscua, que não guarda a virgindade, que trata o relacionamento de forma banalizada, que brinca com as coisas do Senhor, faz meme com as coisas de Deus, brinca de língua estranha, não gosta de palavra, não sabe o que é arrebatamento, usa a música do Senhor para dançar no TikTok, enquanto uma geração está perdida. Há uma mãe chamada Ana, que sobe ao templo do Senhor para gerar Samuel no altar. Essa é a nossa esperança essa tarde. Quem é sujo, suje-se ainda. Mas no meio de uma geração perdida, no Rio Grande do Norte, ainda tem uma geração sendo fabricada no altar de Jeová. Alguém já está entendendo? Está glorificando a Deus. Quantos ainda desejam ouvir a palavra do Senhor? Abra sua boca e diga glória a Deus o mais alto que você puder, para que nós venhamos mergulhar. E eu passe o microfone a quem é de direito, nesse mesmo ponto, nesse mesmo conceito, nesse mesmo entendimento santo do Senhor. Há um outro texto bíblico semelhante a Samuel, semelhante ao nosso tempo, que é escrito no livro do Êxodo. Diz o texto sagrado em Êxodo: e levantou-se um faraó sobre o Egito, que não conhecia nem a Deus e nem a José. Uma geração que não conhece a Deus só viverá de uma forma. Qual é a forma? Entregue os hebreus ao Nilo. Há uma grande egiptóloga chamada Sophie Desplan, que mora na França, que assumiu uma cátedra de uma faculdade. Nós já vamos mergulhar. Quem ainda quer ouvir a palavra, diga glória a Deus, por favor. Ela diz uma grande verdade: sem Nilo não existe Egito. Todo Egito é construído por causa do Nilo.
Amados do Senhor, olha o projeto de Faraó, uma geração que não conhece Deus, nem os feitos do Senhor. Essa é a proposta: peguem os hebreus do sexo masculino e joguem os hebreus no Nilo, a fim de que as águas do Nilo sufoquem e afoguem o hebreu. Se o Nilo é a vida do Egito, parece-me que o trabalho do diabo está muito mais fácil. Não precisa mais tomar o seu corpo, tentar trabalhar com possessões. É só te empurrar para o fluxo da vida deste mundo, e a cultura e o padrão deste mundo sufocarão o hebreu que está nascendo dentro de nós. Mas da mesma forma que Faraó tem seu projeto, Joquebede e Miriam sabe que não dá para segurar Moisés em casa. Líderes dessa mocidade, é impossível segurar a mocidade em casa. Nem Jesus quer isso. Nosso mestre orou dizendo: Pai, eu oro para que o Senhor não os tire do mundo, mas os livre do mal. Somos como luzes para Rio Grande do Norte. Somos levados para este mundo como ovelhas entregues a meio de lobos. Nossa função é contagiar, avançar. A nossa fé não é uma fé covarde. Cristo disse: Pedro, sobre esta pedra eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno que não prevalecerão contra o avanço da Assembleia de Deus em Rio Grande do Norte. Depois desse culto, ao findar desse congresso, você volta para a tua faculdade, você volta para o teu colégio, você volta para o teu emprego, você volta para o teu bairro. E aí, pastor Carlos, o Nilo vai passar bem perto de você, porque depois que o culto termina, o Nilo passa muito perto. A vida deste mundo, a moda deste mundo passa perto de mim muito tempo, o tempo todo. Por isso, Miriam não joga o cesto no Nilo. Miriam coloca o cesto na margem, porque quando eu entro no Instagram, o Nilo passa nos meus olhos. Quando eu vou para a faculdade, o Nilo passa nos meus olhos. Ao passear em Rio Grande do Norte, o Nilo passa em meus olhos. Mas Miriam, sabendo que a vida do mundo passa pertinho de você, ela bola um cesto de junco e coloca Moisés dentro do cesto. Perceba a ênfase do texto. O cesto é de junco. O cesto é de junco. Pastor Carlos, por que você está dando essa ênfase? Cesto de junco. É porque o junco é a mesma matéria-prima para a produção de papiro. E esse é o papiro que se escreve os pergaminhos. É como se Miriam dissesse: já que não dá para trancar dentro de casa, eu vou deixar Moisés crescer, estudar, trabalhar, mas envolvido na palavra de Deus. Jovens que não são envolvidos na palavra de Deus, o Nilo leva embora. Agora Deus não precisa de 40 Moisés, ainda que 40 fosse bom. Deus não precisa de 30 Moisés, ainda que 30 fosse bom. Basta um começar a ser envolvido no papiro, que a mudança em Rio Grande do Norte vai começar a acontecer. Que mudança é essa? Diz a Bíblia Sagrada que Moisés, pelo menos nos textos bíblicos, é o único que, ao visualizar o egípcio batendo no hebreu, diz: chega. Quem nasce envolvido no altar, quem é envolvido na palavra, não vai ficar assistindo egípcio espancando hebreu. Eu vou matar o egípcio para libertar o hebreu de uma vez por todas. Aqui dentro do pastor Carlos existe o conflito paulino de Romanos capítulo 7, onde Paulo disse: o bem que eu quero fazer, às vezes não faço, porque o meu egípcio
tipo do mundo espanca o meu lado cristão, e o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, porque parece que a carne sempre espanca o meu lado espiritual. Quem me livrará do corpo dessa morte? Mas no capítulo 8 o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo do Senhor é quem dá vida ao apóstolo Paulo. Seja mais claro, pastor Carlos, eu serei claro essa tarde, e queira Deus que não passe dessa tarde. Nossa geração não será uma geração covarde, que deixa o Nilo espancar a nossa vida cristã e espiritual. Essa tarde, Deus não distribuirá para a mocidade de Rio Grande do Norte uma chave, uma porta aberta, um ouro, dólar, real ou euro. Essa tarde, Deus distribuirá uma pá na nossa mão. Nós vamos sepultar o lado egípcio, para que o hebreu cresça para a glória do nome de Jesus de Nazaré. Quantos estão ouvindo essa palavra? Isso aí, levante a sua mão mais alto que você puder. Essa mão que você levantou, eu sei que não é costume nosso, mas façam só essa tarde. Coloque a mão no ombro desse jovem que está ao seu lado, por favor. Coloque a mão no ombro dessa jovem que está ao seu lado, por favor. E não seja educado, seja mal educado. Chacoalhe esse jovem para perturbar e diga para ele: eu disse para você, é só você abrir mão do contatinho, é só você parar de ter 2 perfis no Instagram, é só você parar de sensualizar na internet, que a sarça vai começar a arder mais do que devia, e Deus te levantará para virar o Egito de cabeça para baixo. Aonde está a geração que tem coragem de bater no Egito uma vez por todas? Um minuto de glória a Deus. Só quem é gerado no altar. Abra a boca agora. Abra a boca agora. Eu espero 1 minuto você abrir a sua boca e dizer: Deus, eu estou disponível. Espírito Santo do Senhor, eu estou disponível. Eu espero você levantar as suas mãos e abrir a sua boca e dizer: Senhor, se eles não querem, faça em mim, envia-me a mim. É agora, é agora. Eu espero você começar a pedir: me forma no altar. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Eu já começo a concluir. Olha o que diz a Bíblia Sagrada, meu grande amigo, e não eu. Diz a Bíblia que Samuel se vestia de linho. Samuel se vestia do quê? Muita boca, pouca voz. Samuel se vestia do quê? De linho. E aqui já começa a concluir. Pastor Carlos, o que significa roupa de linho? Bom, eu poderia fazer alguns apontamentos, mas como eu quero ser mais breve e terminar rápido como prometi, se você abrir a Bíblia, Levítico capítulo 6, verso 8 ao verso 13, diz a Bíblia que o Senhor disse a Moisés: Moisés, essa é a lei do holocausto. Diga para Arão e para seus filhos que todas as vezes que eles oferecerem o sacrifício constante a mim, devem vestir roupa de linho. Tá, pastor, ainda não entendi. Estou aqui para te explicar. Se você abrir a Bíblia, Deuteronômio capítulo 18, Deus diz para Moisés: Moisés, diga para Arão, para seus filhos, para os sacerdotes e para os levitas, que eles não terão herança com Israel. Diga para a mocidade da Assembleia de Deus de Rio Grande do Norte, que enquanto eles estiverem na terra, que trabalhem, que prosperem, que avancem, que empreendam, que vá à luta.
mas que não se amarrem às coisas daqui, a herança das ofertas queimadas. Se você abrir a Bíblia, Levítico, capítulo 1 ao capítulo 7, nós chamamos esses 7 capítulos sessão prescritiva sacrificial. Desses sacrifícios, os 5 primeiros sacrifícios, todos eles, o sacerdote embolsava um pedaço da oferta, o couro, pata, peito, carne, e ele vivia do que o altar produzia. Mas no capítulo 6, verso 8 ao 13, presbítero Fred, a Bíblia Sagrada diz que o sacerdote não levava nada, e para ele levar alguma coisa, primeiramente, ele deveria queimar esta oferta de manhã e à noite. Deixa eu tentar ser mais claro. Para ele levar o couro para casa, patas, pernas, patas, peito, carne para casa, primeiramente, o altar tinha que consumir uma ovelha de 1 ano, toda perfeita, até virar cinza. Então perceba, mocidade, que nem sempre a gente leva alguma coisa do altar para casa. Tem hora que o altar leva tudo e não nos devolve nada. Olha o contraste. Ofni e Finéias diz: o que o altar me dá ainda é pouco. Mete o garfo na gordura e tira aquilo que não é nosso. E Samuel, de roupa de linho, dizendo: se Deus der, amém. Se Deus não der, amém também. Pois eu tenho o maior privilégio, que é servir a Deus em sua presença. Diz a Bíblia em 1 Epístola a Timóteo, capítulo de número 6, o apóstolo Paulo disse: Timóteo, haverá uma época, e parece ser 2025, que em nome do dinheiro os homens farão loucura, mas você seja grato a Deus se tem o que vestir e se tem o que comer. Parece-me que muitas igrejas por aí, infelizmente, têm caído nesse engodo de meter o garfo na gordura e não vestir roupa de linho quando não receber nada, como se dissesse: culto de ensino eu não frequento, culto de campanha eu apareço. Se não for ouro, se não for prata, se não for bens, se não for porta aberta, eu não quero. Mas Deus, mais uma vez, está nos dando alerta e dizendo: no Rio Grande do Norte será diferente. A geração que Deus está levantando é uma geração que adora quando tem muito, mas é uma geração que adora quando tem pouco. Alguém já está entendendo? Está glorificando ao nome do Cordeiro de Deus. Santos do Senhor, eu preciso concluir, e para concluir eu digo para vocês, retornando a Moisés, de uma geração que não conhece a Deus, olha o que Deus disse para Moisés: Moisés, eu te escolhi para que você vá, invada Rio Grande do Norte para uma grande colheita. Os campos estão prontos, mas eu preciso de um para que vá em Rio Grande do Norte e mude essa geração falida. Olha a resposta de Moisés: o que eu direi a eles? O que eles vão pensar de mim? Eu saí da onde eles se encontram. Eu também fui egípcio, filho da filha de Faraó. Eu não nasci no evangelho. Eu já bebi, já fumei, já dancei, já usei droga, já me prostituí, fiz e aconteci. Se eu falar, eles pedirão um sinal. Qual é o sinal? Deus diz para Moisés: o que tem nas suas mãos? Moisés disse: um cajado. Ele disse: joga o cajado no chão. Quando o cajado bate no chão, o cajado vira uma serpente. A Bíblia diz que Moisés se esconde, e Deus diz: não tenha medo, estenda a tua mão, tome a serpente pela cauda. E quando Moisés pega na cauda da serpente, ela vira um cajado novamente. Amados, preste atenção e eu concluo. Só poderia virar serpente. E por que só poderia virar serpente?
porque no Egito e na sua mitologia há um Deus chamado Ra, o Deus supremo na mitologia egípcia, que tem uma serpente enrolada na cabeça, e o nome dessa serpente é Uraels. Uraels é uma serpente que tem o poder de punir todos aqueles que se rebelaram contra o Egito. Por isso Moisés se esconde. É como se Moisés estivesse dizendo: está vendo? Foi eu ser diferente deles lá, e este mundo já quer me morder com o seu veneno. Deus disse: é isso que eu vou usar para sacudir a sua escola, para sacudir a internet, para sacudir essa geração. Volta lá e mostra para eles que aquilo que te dominava já não te domina mais, para a glória do nome de Jesus. Alguém já está entendendo isso? Levante as duas mãos para o céu mais alto que você puder. Não baixe a sua mão. Levante a sua mão mais alto que você puder. Não baixe a sua mão. Olha que o apóstolo Paulo disse: Timóteo, haverá uma geração que só vai gostar de ouvir o que traz comissão aos ouvidos, mas você pregue a palavra em tempo e em fora de tempo. Eu tenho uma palavra muito séria, Rio Grande do Norte, e esta é a palavra: quem quiser se corromper, que se corrompa. Quem quiser se prostituir, que vá para a prostituição. Quem quiser viver na promiscuidade, que viva na promiscuidade. Você não. Essa tarde a sarça está ardendo mais do que suporta, e Deus está convocando aqueles que foram gerados no altar. Todo mundo pode, mas você não pode. Sua mãe, como Ana, te entregou na gravidez. Enquanto você estava na barriga da sua mãe, era monte, era jejum, era oração, era palavra, era Bíblia. Uns vão cair, outros vão se curvar, mas essa geração não. Nós iremos meter o pé na porta do Egito e vamos tirar da escravidão. Quem está sendo dominado pela serpente? Só quem tem coragem de sepultar o egípcio e vestir roupa de linho. Fica de pé comigo glorificando a Jesus. Só quem quer. Você quer? Você quer? Você quer? Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Nossa geração não está perdida. Deus está chamando Samuel pelo nome. E sabe o que é o mais lindo, o presbítero Fred? Samuel dizia para Eli: é o Senhor que está me chamando? 3 vezes. Sabe o que Samuel está demonstrando? Inexperiência. Quando a geração está perdida, quando a geração está corrompida, Deus não está caçando currículo. Deus está procurando quem está disponível para dizer: me envia. Ou eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Tem alguém comigo? Tem alguém disponível ao Espírito Santo do Senhor? Escute-me, eu oro. Mocidade, olhe para mim, por favor. Eu quero que pelo menos com essa mensagem, você se sinta constrangido como eu estou. Constrangido com o quê? Como é que pode a igreja evangélica estar crescendo no Brasil e facção criminosa crescendo também? A conta não está fechando, a conta não está batendo. É jovem andando de fuzil, vendendo cocaína, maconha, se matando, guerra de facção. Isso vai acabar, porque no meio desse lamaçal de pecado tem Samuel no Rio Grande do Norte que Deus está gerando no altar.
Glória. Bata na mão de 3 jovens e diga para ele: você recebeu autoridade para dominar serpentes. Diga para ele: você recebeu autoridade para dominar a serpente do Egito. O fuzil será trocado pela Bíblia. A cocaína, a maconha e a cachaça será trocada pela embriaguez do Espírito Santo do Senhor. Deus está à procura de quem quer ser enviado. Tem alguém? Tem alguém? Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. É isso aí. É isso aí. Eu não estou dizendo que você está em pecado. O que eu estou dizendo é que dá para a gente ser melhor. E começa por mim. Você pode fazer dieta para cuidar do corpo, mas tem que fazer jejum para cuidar da alma também. Você pode e deve ter perfil em rede social, mas não adianta ficar 4 horas no Instagram e não aguentar 15 minutos de oração. Isso vai bater em retirada. Deus vai levantar uma geração de Samuel e de Moisés envolvida no papiro. Tem alguém que ama a palavra de Deus ainda? E que